Olá, boa noite! Boa noite! É nosso primeiro encontro em 2018, eu estou muito feliz, nosso primeiro encontro na live, né? Porque o conteúdo que a gente vem desenvolvendo aí durante o ano, ele já vem sendo trabalhado desde a semana passada. Sejam bem-vindos a essa live, onde a gente vai tocar no tema sobre traumas, medos e inseguranças. E para você que ainda não viu como que vai ser o nosso cronograma, sim, eu montei um cronograma para esse primeiro semestre, para que a gente possa se desenvolver como pessoas, como profissionais, totalmente formatadinho para que a gente possa trabalhar desde a base, deixar todo mundo alinhado no mesmo raciocínio, até porque lançar temas, né, de formas aleatórias, eu senti que não estava ajudando no desenvolvimento de forma precisa, né? Então, por isso que eu montei um cronograma com conteúdos extremamente aprofundados em cada tema que a gente vai trabalhar para o primeiro semestre. E se você não assistiu ou não viu o nosso cronograma, vai lá no meu canal do YouTube, Lívia Melo Coach, e lá já tem todo o conteúdo que a gente vai trabalhar nesse primeiro semestre. E é bastante coisa, né? Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, a gente está falando de bastante conteúdo. E esses conteúdos, eles vão ser apresentados tanto na live, que vai ser toda terça-feira, às 20 horas, a gente vai ter um encontro marcado aqui, então convido você a colocar na tua agenda para que você consiga se desenvolver de forma conjunta aqui com a gente, mas também tem conteúdos para aprofundar os temas especificamente. Numa live a gente não consegue desenvolver, mas vai ter conteúdos sobre o mesmo tema no nosso blog, vai ter conteúdo no canal mesmo do YouTube, tem conteúdos através do meu grupo do WhatsApp, que é um grupo de pessoas que querem realmente se desenvolver, e lá a gente vai trazer bastante trabalho, não só associar informações, mas eu deixo trabalhinhos ali de casa para todo mundo pesquisar sobre o tema, sobre o conteúdo, para que a gente possa, de fato, não só falar que quer se desenvolver, mas na prática realmente se desenvolver diariamente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Christopher. Um beijo, Bia, mamãe nova no pedaço, aí deve estar com bastante trabalho. Cris, boa noite. Alexandre, meu primo querido, que está lá em João Pessoa, obrigada por estar por aqui. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema de traumas e inseguranças e os medos, né? E voltando um pouquinho do conteúdo do nosso cronograma, eu vou passar aqui para vocês só para entender como é que vai ser esse mês de janeiro, quais são os assuntos que a gente vai abordar no mês de janeiro, para você ficar alerta aí e também começar a se desenvolver no mês de janeiro. A gente já começou na semana passada falando um pouquinho sobre prevenção, a importância da nossa prevenção de saúde mental, né? Não basta só você procurar especialistas quando tu tá no meio do tufão, quando o negócio já tá pegando fogo, mas é importante a gente ter a prevenção da nossa saúde mental e também da nossa saúde física, né? Então, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre prevenção. Procura lá no canal, procura lá no blog, que tem números muito interessantes, principalmente quando a gente fala de saúde mental, da importância dessa prevenção, o grau de problemas que a gente pode ter na nossa vida, caso a gente não tenha essa prevenção. Então, busca lá a informação. E essa semana a gente vai falar sobre traumas, inseguranças e medos. Não só na live, mas em todos os demais canais ali que a gente vai tocar sobre o assunto, justamente com mais informações, né? De novo, para que a gente possa aprofundar sobre o conteúdo. Na semana que vem, só para vocês se prepararem no conteúdo de janeiro, a gente vai falar sobre saúde, né? O sincronismo da nossa saúde mental com a nossa saúde física. E já na semana que vem tem novidades muito bacanas, porque eu vou colocar e vou trabalhar com vocês em relação à saúde. Então, eu estou com um plano de atividades físicas legal em parceria com o DJ Rick X, né? A nova novidade aí para esse ano de 2018. E na quarta semana a gente vai falar sobre autoestima e amor próprio,
que eu venho acompanhando aí diversas pessoas, o quanto realmente precisa trabalhar a autoestima, o quanto que as pessoas estão buscando gargalos em outras pessoas para trazer felicidade para ti. Então, é um tema que eu achei muito importante trazer para vocês também. Mas, falando hoje, vamos explanar um pouquinho sobre esse tema, né, de medos e traumas, de onde surgem, quais são as diferenças de medo, traumas e inseguranças e como que a gente pode trabalhar a favor de nossos resultados. Então, eu já convido vocês a não só estarem aqui presentes comigo, mas eu convido vocês a pegarem um papel, a pegarem uma caneta, que, como toda live que eu faço, eu gosto de trazer um exercício, porque não adianta só obter informações se não praticá-las, né? A gente só consegue mudar se a gente colocar em prática, porque só absorção é só conhecimento. Se a gente quer se transformar, a gente precisa agir. Então, eu sempre trago um exercício. Óbvio que esses exercícios são feitos aqui de formas muito rápidas, mas que é para você fazer no teu dia a dia, né? No teu momento ali de muita reflexão. Eu sempre falo, né, que o importante é o autoconhecimento, e sempre eu vou falar isso, mas mais do que isso também é importante você ter o teu tempo, né? Quanto tempo do teu dia você se desprende para você refletir sobre você mesmo, né? A gente está tão atribulado, tantas coisas para a gente fazer, tantas divisões, né, de horários que a gente tem que ter em prol de outras pessoas, que muitas vezes a gente esquece da gente mesmo, né? E eu sempre falo que as reflexões, elas são importantes a gente fazer e acontecer nos momentos que a gente está mais sós, né? Nos momentos de tranquilidade, no momento que você consegue fechar os olhos e pausar um pouco e sentir um pouco dos seus sentimentos e sentir um pouco como que está o teu dia a dia, quais são os acontecimentos, que tipo de comportamento que tu teve, né? Vocês fazem isso? Se vocês não fizeram isso no ano de 2017, eu convido vocês a fazerem isso nesse ano de 2018, porque sentir a sua essência é que faz com que você se transforme de forma mais acelerada e amadurecida, né? E não precisa de muito tempo, né? As pessoas falam, mas eu não tenho tempo porque eu vou para academia, eu trabalho, eu tenho filho, eu faço isso, eu faço aquilo. Realmente a gente tem muitas atividades no dia a dia, né? Mas antes de você se dedicar a outras pessoas, é importante você se dedicar a si mesmo, né? E o quanto que você se dedica a si mesmo. E não precisa de muito tempo. Eu falo assim, a grande maioria das minhas reflexões, das minhas análises, eu faço em momentos, por exemplo, estou no banho, que é um momento de relaxamento, né? Um momento que eu estou ali analisando como que foi meu dia, o meu comportamento. Às vezes, indo para a cama, dormir, né? Não chego já e capoto. Muitas vezes a gente consegue analisar, refletir. Então, esses momentos são importantes para que a gente se transforme. Então, todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente vai aplicar algumas coisas aqui na prática, mas é importante que vocês tenham no dia a dia de vocês também essa análise, essa reflexão, para que vocês realmente consigam se desenvolver, tanto pessoal quanto profissional. Eu sempre falo pessoal e profissional, primeiro porque eu trabalho nas duas áreas, mas é importante você entender que para você ser um bom profissional, né, para você ser aquele profissional focado, ter os resultados que você almeja, primeiro você tem que trabalhar o seu lado pessoal. E isso eu também falo nas empresas. Não adianta eu trazer um conteúdo só profissional se eu não desenvolvo pessoas, indivíduos. Então é por isso que o primeiro tema que a gente traz em janeiro, por isso que esse primeiro mês que a gente vai trabalhar é sobre pessoas, sobre vida. E como que a gente entende o que é trauma, o que é medo, o que é insegurança, né? De que forma que a gente pode detectar essa diferença? Provavelmente, todos aqui, né, nós, se vocês puderem aqui também no chat, podem colocar comentários, afirmações, né, que é muito importante a interação de vocês também no processo, tá? A gente cada vez mais vai se unindo. A grande maioria das pessoas aqui acabam se conhecendo e acabam crescendo juntos. Então, é muito legal a gente interagir aqui pelo chat. Nem sempre eu consigo responder, porque eu estou tão interagida aqui em passar o conteúdo, mas assim que eu conseguir, eu já respondo vocês também, tá? Então, o que a gente vai falar hoje? Traumas. Primeiro, quem já teve ou já passou por traumas? Coloca um joinha assim ou assim que não. Quem acha que já teve traumas? Vamos participar aí, para a gente não se sentir isolado, né? Só acontece comigo. Quem
Quem já passou por isso? Ah, isso só acontece comigo, né? A gente tem o senso de vitimismo, né? Traumas nada mais é do que danos emocionais, né? Ou físicos, um beijo, Jassa, que aconteceram na nossa experiência, né? São danos mesmo. Isso já aconteceu e isso influenciou. Quem nunca, né, Ronaldo? Isso influencia diretamente no nosso comportamento. Então, traumas é uma experiência individual que eu passei, que pode ser tanto os danos emocionais quanto os danos físicos. É muito comum a gente perceber pessoas com traumas e que muitas vezes nem sabe que aquilo foi um trauma na vida dela, porque na grande maioria pode ter acontecido ali na infância, né? Por exemplo, tem pessoas que têm traumas de falar em público. Às vezes interpreta isso apenas como um medo, mas a grande verdade é que ele teve uma experiência, ou ela teve uma experiência no passado, de falar em público, esperava ou gerou uma expectativa positiva, e no final das contas aquela experiência não foi como ela gerou aquela expectativa. Então foi uma experiência negativa. E a partir daquele momento ela travou. Ela não consegue mais falar em público. Então, o trauma, ela transcende o passado para uma realidade. E, na verdade, não precisa ser a mesma situação ocasional. Ou seja, eu tenho um trauma de falar em público, então eu só vou ter medo quando tiver uma plateia cheia. Não necessariamente a situação é idêntica. Porque o trauma, ele mexe com todo o nosso sistema inconsciente, todo o conteúdo mental. Então, ele pode ser gerado tanto pela situação, pelo contexto como um todo, como também ele pode gerar por um simples sentimento, ou seja, um cheiro, né? A pessoa teve algum trauma com uma pessoa que utilizava um certo perfume. Então, quando ela encontra com outra pessoa com aquele mesmo perfume, as sensações que ela vai ter, tanto mental quanto comportamental, porque o trauma ele também mexe com o nosso organismo físico, né? Ele vai aflorar. Então, ela vai reviver aquela mesma situação. Então, o trauma ele ocasiona um dano específico, tá? E qual que é a diferença do trauma para o medo? O medo ele pode ocasionar tanto por uma experiência vivida também, mas ela pode ocasionar por experiências de terceiros, né? Eu tenho medo de pular de paraquedas. Por quê? O medo de pular de paraquedas, eu já vi pessoas que caíram e se machucaram bastante, então eu tenho bastante medo de pular de paraquedas. O medo em si, ele não é negativo. Apesar da gente pensar, né? Você é uma pessoa muito medrosa, a gente tem alguns termos que a gente utiliza que parecem ser termos altamente negativos. E a grande verdade é que o medo não é negativo, porque o medo ele é uma prevenção. É uma situação que acontece para prevenir algo que pode acontecer. Então, eu falo que a palavra-chave do medo é equilíbrio. Você entender qual é o grau de medo que você tem. Se o medo ele te paralisa, se o medo te estagna, ele não te faz com que você se desenvolva pessoalmente ou profissionalmente, ele sim pode ser negativo. Mas o medo, ele também pode ser um medo de precaução. Então, hoje eu estou com medo de fazer uma live, por exemplo, né? Porque é a minha primeira vez que eu faço, não é uma verdade isso, vocês sabem bem, é só um exemplo, né? Eu posso ter medo de fazer uma live porque eu não sei qual o resultado que isso vai me trazer. Então, hoje, eu não faço a live por medo, mas eu sei que eu preciso fazer para me desenvolver. Então, esse medo, ele vai estralar um gatilho na minha mente para que eu possa me preparar melhor, para que eu possa vir e fazer uma live com segurança. Então, a palavra medo, ele não pode ser visto como algo negativo. Ele tem que ser visto como uma prevenção. E aí, só você vai entender quais são os medos que você tem, que te estagnam e que precisam, sim, de um apoio talvez externo ou até um trabalho interno para que você evolua, para que você transcenda, para que você passe desse medo para uma situação e uma experiência de forma positiva. Que você pegue esse medo para te se preparar melhor. Ronaldo está falando, encarar o medo para mim é a melhor saída para superar meus medos e traumas também. Isso mesmo, Ronaldo. O medo, o trauma, ele traz o conceito de medo, né? Ele te apresenta o medo. E aí a gente tem duas formas de agir.
Ou a gente vai para ação, ou que é o encarar que você está falando, né? Ou você trava, ou age ou foge, né? Eu acabo dizendo isso. Então, assim, encarar o medo é a melhor solução, mas é preciso entender, né? Qual é o seu limite para tu encarar o medo? Porque se você também encarar o medo sem se preparar, entender o seu limite, sem ter o teu autoconhecimento, a tua experiência também não pode ser não tão positiva assim, e esse medo pode gerar um trauma. Então, é importante, primeiro passo, autoconhecer, entender os seus limites, trabalhar, analisar, refletir e sim encarar o medo, né? Transcender ele. Eu falo porque eu tenho bastante medo de altura, né? E há uns 3 anos atrás, tinha mais medo de altura, né? E há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu decidi pular de parapente, né? Do nada. Eu simplesmente falei, não, vou ligar para o cara que pula de parapente e vou saltar com ele e dane-se, né? Esse é o momento que eu startei meu mindset ali, vamos alterar esse medo. E eu saltei de parapente. E eu vou te dizer que foi uma das experiências mais libertadoras. Foi uma experiência maravilhosa. Depois daquele primeiro salto, eu saltei mais 2 vezes e convido você a fazer o mesmo, porque traz uma paz, uma tranquilidade. É uma experiência fantástica. Então, realmente, entenda esse seu medo, entenda o seu limite e vá em frente a esse rompimento de paradigma. Carol, boa noite. Seja muito bem-vinda. Então, assim, o medo, ele é saudável, tá? O primeiro passo é a gente entender como que a gente vai encarar. O medo, ele também vem de um histórico, né? As pessoas não sentem medo à toa, do nada, né? Todo mundo aqui tem medo de alguma coisa, né? A gente já teve... Tem gente que tem medo de assalto, tem gente que tem medo de avião, tem gente que tem medo de falar em público, tem gente que tem medo de solidão, que é muito comum isso, né? E o medo por si só, ele traz outras consequências que você não trabalha, que é a baixa estima, a insegurança, né? E pode até ocasionar problemas patológicos como depressão. Então, é importante, sem dúvida, tu encarar isso de frente. Dai, tem medo de altura? Transpira no avião? Vamos pular de parapente, Dai. A gente vai colocar aqui um desafio no final da nossa live aí, para a gente ver como é que a gente vai transcender esse medo, né? Então, assim, o medo, ele pode vir da infância. E como eu comentei nos processos que eu faço de coach, é muito comum as pessoas falarem que tem medo, mas no fundo, a gente faz algumas perguntas, algumas ferramentas, alguns trabalhos em conjunto, e a gente consegue identificar que boa parte dos medos, eles ocasionaram na infância, né? Por alguns traumas, por algumas experiências negativas. E a pessoa, ela não consegue associar muito bem isso. E é por isso que a gente está aqui para auxiliar de maneira correta e de maneira precisa esses medos, né? O medo, quando a gente não interfere, né? Quando a gente tem a interferência da autoestima, as pessoas têm um processo de fuga. Eu também escuto muitas pessoas falando, eu não consigo fazer isso, né? Esse eu não consigo fazer isso já é uma aceitação. Na verdade, eu digo que é uma defesa para não encarar o medo por si só, né? Então, essas pessoas buscam, na verdade, boa parte delas, alguma solução mágica, alguma poção mágica, né? Acham que o resultado vai ser extremamente imediato. E se não acontece, é uma forma mais rápida ainda delas fugirem. E aí eu digo para vocês, trabalhar o medo, trabalhar um trauma, ele não vai acontecer de forma rápida, né? A gente está falando de comportamentos, a gente está falando de históricos, né? Então é importante a gente respeitar o limite e o tempo. E é isso que eu trabalho com cada indivíduo, né? Porque às vezes a gente coloca alguns planos aí para desenvolvimento que são bem ousados, né? E a pessoa acha que já vai, semana que vem eu já não tenho mais medo de altura. Como a Day falou, tenho medo de altura, né? Eu falo para ela, então pula de parapente. Para mim é fácil. Mas será que essa é a metodologia mais tranquila para ela ter essa evolução, para romper esse paradigma? Né? Eu falo que eu tenho medo de altura e pular de parapente, mas teve um motivo. A minha vontade é pular de paraquedas. Só que o parapente, ele fica no meio termo. Então eu falei, não, eu vou primeiro no meio termo, né? Uma sensação mais leve, mais light, que plana
mais tranquilo, mais suave, para depois eu evoluir para pular de paraquedas, né? O tratamento de choque muitas vezes não funciona. Então, por isso que eu falo que cada indivíduo ele tem que ter um papel baseado nos seus limites, né? Tem gente que é ousado, tem gente que gosta de trabalhar com ousadia. Então, ótimo, vamos lá. Então, ao invés de pular de parapente, vamos pular de paraquedas direto, né? Já salta, já tem aquela emoção e ele já ressignifica, né? Mas tem pessoas que não, que precisam de um trabalho um pouquinho mais singular, um pouquinho mais demorado, para que essa evolução realmente se rompa e ela entenda que ela consiga superar aquilo. No mês de dezembro, eu fiz um encontro falando de rompimento aí de paradigmas, né, de transcender os medos. No mês de dezembro, eu fiz um encontro só para mulheres chamado My Day, e que eu vou fazer de novo, provavelmente em abril também, onde a gente ficou num local extremamente em paz com a natureza, e tinha uma pessoa que esteve nesse evento com a gente, que ela tinha trauma de água, ela não conseguia entrar em lago, ela mora na praia e não conseguia entrar no mar, assim, ela tinha bastante receios da água, provavelmente por algum trauma, não consegui trabalhar profundamente com ela para entender o que ocasionou aquele trauma, mas naquele encontro, ela tomou a liberdade e acreditou no meu trabalho e acreditou no potencial dela e eu fiquei extremamente feliz. E aí que eu digo, me permita, mas é a Simone, uma pessoa maravilhosa, né, que realmente tinha vontade de transcender esse medo, ela entrou na água e não só entrou na água, como ela ficou embaixo da cachoeira sozinha ali naquele momento dela mágico. Então, assim, entender o medo aonde que eu consigo trabalhar ele nas minhas limitações e aonde que ele está estagnando, parando a minha evolução e até fazendo com que eu perca experiências de evolução. Então, esse é o ponto crucial para a gente entender como trabalhar esses medos. Para a gente fazer um exercício aqui, essa live ela é bem rápida, porque realmente eu tenho bastante conteúdo para entregar para vocês através de outros canais, que eu quero muito que vocês participem, porque a gente desenvolve, não é sozinho, a gente desenvolvendo em grupo, a gente consegue ter mais força para se desenvolver e a gente consegue ter uma interação, uma sinergia maravilhosa quando a gente começa a ter bastante pessoas ali trabalhando em diversas áreas, né? Sempre um conseguindo apoiar o desenvolvimento com o outro. Então, acompanhem também nas outras áreas. Mas agora eu quero fazer um exercício com vocês, né? Eu convido vocês a pegar um papel, a pegar uma caneta e a gente vai fazer um trabalho de como você, nesse momento, vai interpretar qual é o seu medo e de que forma que a gente vai ressignificar ele a seu favor, tá? Então, pegue um papel e uma caneta, lembrando que aqui a gente vai fazer um exercício bem rápido, bem prático, mas que esse exercício é para reverberar no seu dia a dia. Então, esse exercício é para você fazer na sua casa, né? Não só de forma simplista, que é o que a gente vai fazer aqui, mas de forma aprofundada no teu dia a dia. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão anotar nesse papel e a gente vai trabalhar sobre essa atividade e também vou lançar um desafio para vocês para a próxima semana, né? Para a gente trabalhar aí esse medo. Estão preparados? Carol respondeu aqui, me superei, nunca pensei que iria e fui. Vai lá e grita bem alto, depois você não ouve mais a sua voz. É isso aí, Carol. Superação total. A superação, eu sempre digo, depende de cada um, né? O quanto que você está disposto a superar os teus desafios, né? O quanto você está disposto a sair da sua zona de conforto e mudar os seus hábitos em prol dos seus resultados, né? Eu sempre brinco que tem pessoas que falam assim, eu quero mudar. Não, quero mudar, quero não só mudar eu, quero mudar minha casa, quero mudar minha comunidade, quero mudar o mundo, né? Mas na hora de colocar em prática, todo mundo foge, né? Porque demanda muito esforço, né? Eu preciso colocar muita prática, nossa, eu preciso queimar meus neurônios, eu tenho que sair da minha zona de conforto aqui e mudar os meus conceitos, né? E aí o pessoal começa a fugir. Gente, não há mudança sem ação,
tá? Então, coloque isso na cabeça. Não há mudança sem ação. A gente precisa agir, a gente precisa sair da nossa zona de conforto para que a gente mude, para que a gente se supere, né? Então, aposte. Se do jeito que tá, não tá te trazendo o resultado que você espera, então mude o caminho, né? Porque se você continuar no mesmo caminho, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, vamos sair sim da zona de conforto. Ninguém aqui está falando que mudar de hábitos, ter resultados, perder o medo, né? Ter mais habilidades, se desenvolver é fácil, é gostoso. Não é gostoso, né? Você tem que realmente colocar alguns itens que vão te satisfazer, mas só pelo fato de você ter que mudar conceitos e hábitos, já não é uma coisa tão tranquila assim. Então, vamos agir, tá? Já pegaram papel e caneta? Então, vamos lá. Identifique você quais são os medos que você tem agora. Eu tô falando agora porque o exercício vai ser feito agora, mas posteriormente vamos fazendo isso de forma mais abrangente. Identifique quais os momentos que você sente mais medo. Pergunta lá no fundo de si mesmo: o que eu sinto medo? Eu tenho medo de fracassar? Eu tenho medo de ficar sozinho? Eu tenho medo das críticas? Eu tenho medo das frustrações? Eu tenho medo de assumir responsabilidades? Sim, tem gente que tem medo de assumir responsabilidade. Tem gente que tem medo de mudar de cargo porque acha que vai ter muita responsabilidade, muita função na mão, né? Tem gente que tem medo, sim, de casar, de ser pai, de ser mãe, porque vai ter que aumentar as responsabilidades. Então, assim, quais são os sentimentos que você tem? Qual é o maior medo que você tem nesse momento? Anotem aí. O que te faz sentir medo? O que faz seu coração bater acelerado? O que faz sua mão ficar gelada? O friozinho na barriga? Aquela sensação de dar um passinho para trás ao invés de seguir, né? O que te faz medo? O que te traz medo, né? Segundo, eu vou convidar vocês, porque agora é sentimento, né? A gente fala que todo o processo de desenvolvimento, ele é atribuído às sensações, mais do que à nossa fala. Principalmente quando eu falo de ser positivo, né? De você pensar de forma positiva, de você falar de coisa positiva, de você explanar os seus sonhos para o universo para conspirar ao seu favor. Tudo que a gente fala de desenvolvimento, a fala é muito importante. Mas a fala sem a sensação, sem o teu sentimento, ela não tem muito peso. O que mais pesa é a sensação que você tem. Então, eu vou convidar você, nesse momento, a sentir. Então, seja humilde o suficiente, já que a gente está aqui, né, juntinhos, trabalhando com esse desenvolvimento. Fechem os olhos e vamos começar a sentir as nossas sensações. Né? Então, feche os olhos e sinta esse medo que você anotou que você tem agora passando por ti. Sente essa sensação. Deixa ele tomar bastante conta de ti. Sente aquele teu coração acelerando mesmo. Sente que você está apto a fazer aquilo que você tem medo. Que você vai vivenciar exatamente aquilo que você tem medo agora. Se você tem medo de altura, eu vou te jogar agora do avião. Que sensação que isso vai te trazer? Então, feche os olhos e tenha essa sensação. Deixe ele tomar tudo conta de ti. Para facilitar, busque no teu inconsciente o que te fez ter essa sensação. Busque as experiências, feche os olhos e imagine no teu histórico, se você tem 30 anos, os teus 30 anos atrás, o que te fez você sentir o seu organismo vivenciar exatamente essa sensação de medo? Reflita, analise, sem pressa. O que te trouxe essa sensação? E como uma mágica, o teu inconsciente pode trazer, talvez agora não, né? Porque é um momento que a gente está usufruindo aqui curto,
Mas a primeira imagem que vem, a primeira experiência que vem, toma consciência de que pode ter sido isso que ocasionou o seu medo. A Aline está colocando aqui, medo de 2018 ser um 2017. Sim, Aline, 2017 foi um ano dificultador para bastante pessoas, né? Então, assim, pense nessa sensação que você teve de 2017, toda essa angústia que você vivenciou em 2017. Traga isso à tona para ti. E aí eu vou convidar você a reviver esse momento que não deu certo para ti, reviva ele, mas com um final alterado. Como, por exemplo, eu fui uma pessoa que fui abandonada, né? Me largaram. Revive isso, mas dê um final alterado. Ao invés da pessoa me abandonar, imagine eu me despedindo dessa pessoa e deixando ela ir. Tem essa sensação. Imagina que você fez um trabalho ou entregou um trabalho que você imaginou que ia ter um resultado positivo e você foi criticado. E isso é que te traz trauma, isso que te traz medo. Imagine você entregando esse mesmo trabalho, só que as pessoas começam a te elogiar. Traga essa sensação à tona. Se é difícil trazer essa sensação à tona, eu convido a você a trazer uma sensação que você realmente rompeu os paradigmas e foi corajoso. Você consegue lembrar, você consegue imaginar alguma ação sua que para você foi um grande desafio e você teve muito êxito, que você nem imaginava que o resultado ia ser tão positivo assim? Conseguiu? Consegue? Você já teve isso? Com certeza você já teve. Alguma situação que era muito difícil e você foi, nossa, fiz com o pé nas costas. Meu, que resultado extraordinário. Caramba, eu jamais imaginava que aquilo teria um resultado tão positivo quanto teve. Eu fui para um contrato numa empresa e achei que o cara ia me dar a resposta daqui 3 meses e fechou na hora. Que tipo de sensação isso te trouxe? Como que você se sentiu? Qual foi a energia que aquilo trouxe para você? Então, traga essa sensação que você teve de positivo, né, para essa sensação que não foi tão positiva assim. Mude o teu mindset. O nosso inconsciente, pessoal, ele é atemporal. Ele não sabe definir o que é passado, o que é presente, o que é futuro, o que é realidade e o que é fantasia. Então, a gente precisa aproveitar esse nosso inconsciente e fazer com que ele trabalhe a nosso favor. Então, essa sensação de passado, a gente não vai conseguir mudar ele, concordam comigo? Se a gente pudesse ter um botãozinho ali de voltar e ajustar tudo que a gente queria que tivesse ajustado para ter um resultado legal, maravilha, mas não é isso. Mas o nosso corpo, ele é tão fantástico que ele faz com que a gente consiga mudar isso na nossa mente. Então, se a gente tem essa possibilidade, vamos trabalhar a nosso favor. Então, a nossa mente, o nosso inconsciente, ele é atemporal. Se ele não sabe o que é passado, então vamos pegar aquele histórico do nosso passado e trazer para o presente de forma ajustada, de forma positiva. Vamos ter essa sensação de positivismo. E ao final desse processo, que você teve essa energia, essa coisa gostosa de superação, de que tudo deu certo para ti, essa ressignificação que a gente fala, não esqueçam de agradecer. Agradeça por esse resultado. Que aí sim as suas células, elas vão entender que realmente aquilo aconteceu no presente. Se você vivenciar o teu passado no presente, a tua mente ela vai fazer com que ela trabalhe exatamente no momento agora. Se você tem medo hoje dessa situação, esse medo ele é real, ele não é fantasioso. Então vamos trabalhar o teu passado negativo de forma com que o seu presente seja positivo. Libertar, isso mesmo, Ronaldo, libertar o coração sem guardar mágoas. O que passou, passou. Mas o presente a gente consegue trabalhar para que a gente tenha os resultados no nosso futuro. A Priscila tem medo de alta velocidade e pessoas estressadas no trânsito. Paty, eu já fui uma estressada no trânsito, eu vou te confessar. Eu não só tenho medo
como eu fui uma estressada no trânsito. E hoje eu não sou mais, assim, eu trabalhei realmente bastante o meu mindset para que eu pudesse ter mais tranquilidade. Lembrando aqui, só pegando um insight seu, as pessoas que estão estressadas, muitas vezes, elas não têm problemas externos, são problemas internos. E as pessoas que acabam extraindo isso para outras pessoas, não pegue para ti, tá? Não segure essa sensação para você, porque esse problema é dela. Então, as pessoas que estão de bem consigo mesma, elas conseguem libertar sensações positivas. E as pessoas que têm algum problema, que precisam trabalhar internamente, elas têm dificuldade de trabalhar internamente, elas exteriorizam essa sensação. Então, por isso que a gente vê bastante pessoas estressadas. A grande maioria é que precisa ser trabalhado o teu lado interior, tá? Então, eu também tive bastante medo disso, mas tire da tua frente. Comece a trabalhar a seu favor esse medo. Esse medo não é teu, é das outras pessoas. E se as outras pessoas estão estressadas, o problema é de cada um. Carregue só o peso que você tem que carregar, que é o seu, tá? As outras pessoas é que precisam trabalhar os problemas delas individuais. Esse é um dos meus medos, adiar os sonhos. Adiar os sonhos, basicamente, é procrastinação, Henrique. Então, assim, é trabalhar mesmo com o teu plano, e aí é um pouquinho mais administrativo que eu falo, né? Porque vontade propriamente você deve ter, mas é trabalhar o teu lado administrativo e focar neles, né? Então, também é um trabalho aí de processo, de mudanças de hábitos que é necessário se fazer. Então, pessoal, o convite é realmente que vocês façam uma reflexão de quais são os medos de vocês, que vocês façam essas perguntas internas e consigam ressignificar essa sensação. De novo, na live é muito difícil da gente mudar esses conceitos internos, porque é algo muito rápido, mas eu convido a vocês a tirarem todos os dias um tempinho para vocês refletirem sobre esse tema, entenderem. Tem muitas pessoas que nem sabem que medo que tem, né? Só sabe do medo quando acontece a situação, mas quando pergunta assim de bate pronto, você tem medo do quê? Não tenho medo de nada. Isso é dificuldade de ouvir a própria essência, até por questão de tempo, ou por questão de interesse mesmo. Então, eu convido a vocês a entenderem primeiro a si, tá? Entenderem quais são os medos de vocês. Buscarem ali no histórico de vocês o que aconteceu com uma experiência própria, o que aconteceu com experiências de terceiro que podem estar bloqueando ou estagnando a evolução de cada um de vocês. E trabalhem essa mentalidade negativa, essa mentalidade de medo de uma forma positiva, de uma forma crescente. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, como é que eu posso fazer isso no nosso dia a dia, eu tenho o WhatsApp que vocês podem entrar em contato, que é o DDD 47 991028276. Vocês podem fazer comentários aqui também no finalzinho da live. Vocês podem me procurar no canal do YouTube, fazer comentários também, ou fazer perguntas. Eu estou aqui à disposição. O meu intuito é desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. E a gente só consegue fazer isso participando em conjunto, explanando as nossas dificuldades, mostrando as nossas experiências e sermos nós mesmos, né? O processo de coaching, ele ajuda muito a ter qualidade de vida, mas não entendam qualidade de vida como eu tô sempre de bem, sempre de boa, sempre feliz. Não é isso, né? A gente tem os nossos momentos de reclusão, todos nós sentimos medos, e isso é totalmente natural. Nós somos humanos. O importante é você saber o equilíbrio, né? Se eu não estou bem, entender o porquê não estou bem, de que forma que eu posso mudar essa minha sensação para uma sensação positiva, mas jamais deixar de lado qualquer sensação que você está tendo só para você ser otimista o tempo todo. Esse é utopia. Ser feliz o tempo todo é utopia. O que é importante é a gente saber que nos momentos difíceis, o que eu tiro de proveito dele e de que forma eu amadureço e de que forma eu vou trazer um resultado positivo. Esse é a chave do nosso sucesso. Então, eu estou à disposição de vocês e eu gostaria de lançar um desafio. Que medo que você tem? Anotem, coloquem no comentário, compartilhem comigo individual, no PVT, seja lá o que for. Que medo que você tem? Como que você vai perder esse medo? Mas na prática,
tá? E coloque uma atividade na prática de como que você vai perder esse medo. Eu quero trabalhar com você para sua evolução. Não é só para gerar conteúdo aqui, não. Eu quero realmente que você se transforme. Então, vamos nos envolver para isso. Eu estou aqui para te ajudar. Agradeço a presença de cada um de vocês. Ronaldo, hoje tá, olha, só frase boa. Viver o hoje sem muitas expectativas de amanhã. Fazendo atos, se possível, sem adiar os sonhos. É isso mesmo, Ronaldo. Viver o hoje. O presente é a única situação que a gente pode fazer alguma coisa. O passado só serve para experiência, né? E o futuro depende de como você vai planejar o agora. Então, o momento mais importante é o hoje. Então, vamos trabalhar e vamos colocar em prática. Não escutem só, não assistam só esse vídeo para assistir, para ter um conhecimento e no bate-papo com teus amigos ali você falar sobre o conteúdo, não. Assistam esse conteúdo para colocar em prática e para mudar a sua vida de forma positiva. Eu quero ver muito o resultado de vocês. E eu tenho certeza que com um cronograma que eu montei, a gente vai desenvolver muito. E a gente vai ter resultados, a gente vai ter cases bacaníssimos para apresentar aqui. Agradeço a presença de vocês. Tenham uma excelente noite. Tenham uma excelente semana, reflitam bastante, analisem bastante o dia a dia de vocês e fico aqui à inteira disposição. Vou deixar aqui vocês agora um pouquinho com o som do DJ Rick X. Falei certo? Eu ainda estou tentando pronunciar aqui. Rick X, para a gente terminar a noite aí de uma forma bem alegre. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Obrigado pela presença de vocês, viu? Espero vê-los em todos os canais. Vamos perder o medo! Vamos transcender! Ninguém curtiu a música que eu vou levar.